produzido por Axon Araújo e Kelvin dos Santos, na disciplina de Física, com o professor Almerindo. Nós vamos apresentar um tema bastante relativo. Vamos mostrar um pouco a história da origem dos celulares, que são um dos meios mais tecnológicos que nós usamos hoje em dia para a facilidade, e também nós vamos mostrar sua relação com a física e como surgiu a sua evolução. Era uma vez alguns engenheiros que resolveram mudar o rumo da história. Pensando em uma maneira de tornar a comunicação mais eficiente e fácil, eles tiveram a brilhante ideia de criar um sistema que fosse capaz de efetuar a comunicação entre telefones sem fio. A ideia não era nada ruim, porém a tecnologia da época não ajudava muito. Tudo começou no ano de 1947. Contudo, as ideias não foram muito além da teoria e de pouca prática. A real história do telefone móvel, também conhecido como celular, começou em 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. Foi a partir de abril de 1973 que todas as teorias comprovaram que o celular funcionava perfeitamente e que a rede de telefonia celular sugerida em 1947 foi projetada de maneira correta. Este foi um momento não muito conhecido, mas certamente foi um fato marcado para sempre e que mudou totalmente a história do mundo. Vários fabricantes fizeram testes entre os anos de 1947 e 1973. Contudo, a primeira empresa que mostrou um aparelho funcionando foi a Motorola. O nome do aparelho era Dynatec e não estava à venda ao público, ou seja, era somente um protótipo. O primeiro modelo que foi liberado comercialmente nos Estados Unidos foi o Motorola Dynatec 8000X. Isso ainda no ano de 1983. Alguns outros países já haviam recebido aparelhos de outras marcas. Ou seja, 10 anos após o primeiro teste realizado, a primeira geração de telefonia celular se iniciava com celulares não tão portáteis, tanto que a maioria era desenvolvida para instalação em carros. A maioria dos celulares pesava em média 1 kg. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E tinha dimensões absurdas de quase 30 centímetros de altura. Claro, isso era apenas o começo, sendo que a tendência era a redução no tamanho físico e o aumento de funções. O preço dos celulares evidentemente era astronômico, até porque nem todo mundo tinha um carro para poder carregar esses trambolhos. A segunda geração estava chegando. Logo no início da década de 90, as fabricantes já estavam prontas para lançar novos aparelhos, com um tamanho aceitável e um peso que não prejudicasse a coluna de ninguém. A segunda geração de aparelhos não tiraria apenas novos aparelhos, todavia também iria aderir a novos padrões de comunicação. 3 tecnologias principais iriam imperar nessa época. Eram elas TDMA, CDMA e GSM. A segunda geração de telefonia móvel durou até a virada do milênio, talvez um pouco antes ou depois. Um recurso indispensável para muitas pessoas é o serviço de mensagem de texto, o famoso SMS. Poucos sabem, mas a primeira mensagem de texto foi enviada no ano de 1993, através de uma operadora da Finlândia. Aqui no Brasil demorou muito para chegar toda essa tecnologia. Afinal, as operadoras brasileiras ainda estavam pensando em instalar telefones fixos para os clientes. As mensagens de texto não eram grande coisa na época, porque eram limitadas e poucos caracteres e não permitiam a utilização de acentos ou letras especiais. Além disso, era difícil você poder utilizar o serviço de SMS, porque era necessário que, além do seu celular, o do destinatário fosse compatível com a tecnologia. Os celulares capazes de enviar mensagens de texto geralmente vinham equipados com um teclado alfanumérico. Afinal, o aparelho deveria compreender letras além de números. E agora, falando um pouco sobre a física dos celulares, apesar de atuais, a ciência e a tecnologia por trás dos aparelhos celulares são muito mais antigas do que parecem. Novos processos e materiais oriundos dos laboratórios de física podem ser encontrados no seu aparelho celular. A física dos celulares, apesar de antiga, permanece atual. Perpassa o sistema de captação de som, funcionamento das telas e até mesmo a decodificação de sinal. Em todas essas tecnologias, há dezenas de anos de pesquisa aplicadas em física. Os celulares promovem agilidade e facilidade na comunicação a longa distância. Por isso, desde sua popularização, o uso desses aparelhos tornou-se indispensável ao estilo de vida moderno. Além disso, a indústria de telecomunicação móvel é uma das que mais cresce em todo o mundo, impulsionando o desenvolvimento e a popularização de novas tecnologias.
algumas já conhecidas por cientistas, engenheiros e matemáticos há muitos anos. Os aparelhos celulares popularizaram-se na última década, passando a fazer parte das nossas vidas. A tecnologia desses aparelhos evoluiu grandemente nos últimos 10 anos. Nesse período, novos materiais e componentes que surgiram com o avanço da física no último século foram aprimorados e aplicados com o intuito de tornar nossa experiência cada vez mais simples e funcional. Eles contam com mais de um microfone para captar a voz. Esses dispositivos captam os sons por meio de uma fina membrana chamada diafragma, que vibra com a incidência das ondas sonoras. O diafragma ele é colado em uma pequena bobina, ou seja, enrolamento de fios, que se move junto com ele. Dentro dessa bobina, por sua vez, um ímã que fica ligado aos circuitos elétricos do microfone, que fornece um campo magnético necessário para que o movimento relativo do ímã e da bobina produzam de acordo com a lei de Faraday, a lei de Faraday-Neumann ou a lei da indução de Faraday, ou simplesmente a lei da indução eletromagnética. É uma das equações básicas do eletromagnetismo. Ela prevê como um campo magnético interage com um circuito elétrico para produzir uma força eletromotriz, um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Ela é a base do funcionamento de transformadores, alternadores, dínamos, indutores e muitos tipos de motores elétricos, geradores e solenoides. Esses sinais elétricos de frequência iguais a aduções incidentes e o microfone dos celulares funcionam com a vibração de uma membrana ligada a uma bobina condutora. Esse foi um pouco da história dos celulares, e agora que fica com a palavra nosso amigo Kelvin, que irá também falar um pouco sobre como os celulares chegaram no mundo e um pouco sobre a sua relação com o Wi-Fi. Se sabe, é uma ciência que estuda os fenômenos naturais e a natureza em que nós vivemos. Os conhecimentos adquiridos ao longo de milhares de anos de estudos e pesquisas possibilitam à sociedade compreender a natureza e evoluir criando mecanismos, sistemas e dispositivos materiais e artificiais que contribuem para que a tecnologia evolua cada vez mais e mais. Esse é um exemplo do Wi-Fi. Esta é uma rede sem fio, onde é possível ter acesso à internet através de ondas de rádio, assim como telefones, celulares e televisores. Sem ser necessária conexão de rádio, são ondas eletromagnéticas formadas pela combinação dos campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço perpendicularmente, transportando energia.